Olá amigos, tudo bem? Essa semana uma amiga minha me pediu uma ajuda. Ela estava precisando de uma tábua de passar pequena. Ela possui um ateliê. O ateliê Moça Prendada. Se vocês quiserem depois na parte de baixo do vídeo o caminho dela de acesso ao Facebook, se vocês quiserem falar com ela. Ela faz coisas lindas para criança, para quarto de bebê. Ela fez um abajur que eu tô apaixonado por ele até agora. Ela me pediu essa tábua de passar pequena para poder entrar num cantinho lá do ateliê dela. Então o que eu fiz? Olhei nas minhas coisas, eu vi que tinha um pedaço de madeira, um refúgio de madeira que eu usava para outras coisas, que é do tamanho exato que ela precisa, tá? Corri em alguns lugares e em loja de espuma mesmo, e eles só vendem no metro, né? Então como que eles são um pedaço pequeno, de alguns centímetros, subindo aqui a minha rua tem um estofador. Aí perguntei para ele se ele me vendia um pedaço de espuma para poder colocar nessa mini tábua de passar. Expliquei a situação para ele, ele olhou para mim e falou: pô cara, toma aí, segura aí. Então ele me cedeu a espuma também para poder fazer. Então o custo ficou quase zero dessa mini tábua de passar, né? Então o que a gente vai fazer para ficar com cara de tábua de passar mesmo, tá? Que nós bolamos? Em casa eu também tenho esses dois tocos de madeira, tá? Que eu cortei do tamanho da largura da madeira, 25 centímetros. De 15 centímetros, desculpa. Cortei do tamanho da largura da madeira de 15 centímetros, tá? Então isso daqui vai servir como pé da tábua de passar, tá bom? E para dar aquela carinha de tábua de passar mesmo, o que a gente vai fazer? Aqueles cortes laterais. A tábua de passar não é meio arredondada, ou tem um corte triangular aqui na ponta. Então eu vou fazer esse corte aqui na ponta para poder ficar com aquela carinha de tábua de passar. Então com o esquadro eu vou fazer essa marcação com esse ângulo certinho de 90 graus aqui, fazer essa hipotenusa aqui com esse ângulo reto dos dois lados para poder ficar com aquela carinha de tábua de passar. Vou fazer as marcações e o corte. O que eu uso para poder serrar, tá? Eu uso uma serra fina, uma serra de cana para poder cortar a vara de ferro. Não uso um serrote para isso. O serrote é o mais cotado, o mais certo a poder ser usado. Mas como eu quero um corte bem fino, bem preciso, que não precise de lixar muito, eu vou usar a serra mais fina, com os dentes mais finos. Poderia usar uma serra circular, poderia usar uma tico-tico, ou até mesmo ir lixando para poder ficar do formato que eu quero. Mas eu vou serrar essa partezinha aqui desse ângulo de 90 graus, desse ângulo reto, dos dois lados para poder fazer o formato. Aí depois na sequência eu vou mostrar para vocês a colagem da espuma e a finalização do trabalho, tá ok? Vou fazer a marcação dos pontos dos dois ângulos e fazer o corte e mostro para vocês, tá bom? Bom amigos, como eu mostrei para vocês, eu fiz a marcação de onde eu vou serrar. Para poder confirmar, com o próprio esquadro mesmo que a gente faz. A gente vai aqui nesse cantinho. Como eu usei o esquadro como? Eu usei ele assim, certo? Usei isso daqui como base final e fiz o corte. Esse daqui mesmo lado eu fiz o corte. Poderia também fazer de outro jeito. Você marcar quantos centímetros você queria de profundidade para poder fazer os cortes. Eu nesse caso uso polegada, tá? Então fica mais fácil para mim. Se quiser usar centímetros, milímetros também é mais fácil. Eu marquei com 2 polegadas para cada lado, tá? Confirmando aqui, ó, 2 polegadas para cá, 2 polegadas para cá, 2 polegadas aqui e 2 polegadas aqui. Com o esquadro facilita, tá? A marcação desses pontos. Aí depois com uma reta você vê onde você marcou. Se não tiver um esquadro, você vai e faz a linha. Então, como eu falei para vocês, eu vou serrar com uma serra mais fina, entendeu? Para poder fazer esses cantinhos aqui. Aí vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá ok? Só um segundo. Bom, vamos lá. Fiz os cortes na posição que eu precisava, com 2 polegadas, do ângulo de 90 graus. Ficou certinho do jeito que a gente estava querendo. Tá. Uma sugestão, se você for fazer isso em casa, use um aspirador de pó. Tenha sempre perto do aspirador de pó, porque quando você faz um corte em madeira, fica aquelas poeiras fininhas, e isso quando você respira, isso não faz muito bem, tá? Use sempre um protetor no nariz e na boca, uma máscarazinha, e um aspirador de pó para poder tirar toda essa sujeira, que além do mais também coça pra caramba, tá?
Depois de ter feito essa medição e esse corte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colar a espuma, tá? Eu vou usar uma cola que eu uso, não é nem uma cola de espuma, nem uma cola de madeira. Você pode usar também aquela mistura de cola branca e água, mas eu vou usar uma cola mais forte para poder segurar isso, e ela tem uma secagem muito mais rápida e também não vai dissolver a espuma. Então eu vou fazer a colagem e depois de colar eu vou fazer o corte do formato certo da espuma. Bom, eu vou espalhar bem a cola, tá, que você compra em qualquer loja de material de construção ou bazar, na base da madeira, e depois eu vou colocar a espuma em cima e fazer um pouquinho de pressão para ela poder ficar no lugar e deixar descansar pelo menos uns 10 minutos para a gente poder começar a trabalhar. Vou colocar alguns pontos específicos a cola, tá? Alguns pingos em pontos específicos, que aqui é o lugar que ela vai soltar. Provavelmente vai soltar se der algum problema. E os pingos no meio. Tá ok? Só isso. Só esses pequenos pontos de cola vai segurar a espuma. Depois disso eu vou colocar no lugar por 10 minutos para poder fazer pressão para ela poder ficar no lugar. Vou colocar a espuma. Vou deixar sobrar um pouquinho mesmo de cada lado para poder ter um lugar bom para a gente poder trabalhar. E vou colocar num ponto com alguns sargentos. Quem não conhece, os sargentos são braçadeiros que o marceneiro usa para poder segurar a madeira na posição de cola. A gente poder colar no lugar. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Bom, essa hora a cola já secou. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte rapidinho nessa posição e tirar também o dente aqui para poder ficar no formato correto. E depois colocar o tecido. Como eu estava falando, é bem simples, tá? Fiz o corte do tamanho certo da espuma. E agora a gente vai cobrir com o tecido. Tá? O tecido que a Larissa cedeu, que seria esse. A gente vai colocar por cima de tudo. E como a gente vai prender isso? Um grampo. Pode ser pregado também, sabe? Ou passar aquela linha e volta e prender por baixo, fazer uma amarração. Mas por grampo ele vai ficar mais firme no lugar. A gente vai pregar tudo pela lateral e por trás. Por isso que eu não coloquei os pezinhos ainda. Eu poderia ter colocado os pezinhos antes, na posição que eu queria. Tá? Mas isso atrapalhar na hora de você grampear. Como é que você vai grampear por baixo? O que eu vou fazer depois? Vou pegar um parafuso que atravessa essa madeira e vai até o meio dessa, que não passe muito para não correr risco de furar lá do outro lado, nem chegar à altura do ferro de passar e passar pela espuma, para poder pegar aqui certinho, tá bom? Vou botar na posição e mostrar para vocês a posição correta para poder grampear. Bom, tá meio difícil aqui colocar na posição correta. E nessa hora eu acho que a Larissa lá do ateliê seria melhor do que eu fazendo isso, né? Mas eu tô vendo o menor espaço para poder colocar no lugar. E vai sobrar um pouco aqui. Não dá para colocar no comprido, tá? Porque ficou um pouquinho maior do que o tecido. Então eu vou ter que tirar a mesma diferença desse lado aqui, esticar o tecido e tirar a mesma diferença do lado de lá. Tá bom? Para ele poder ficar do outro lado certinho e ficar um tecido bem esticado. Então eu vou grampear primeiro esse lado aqui, na posição que eu quero, e depois esticar o tecido para poder vou fazer uma compressão em cima da espuma para depois pregar o outro lado. Aí depois de ter feito isso, depois de ter esticado esse lado aqui, eu vou esticar ele bem, prender essas pontas aqui e depois envelopar, terminar o envelope. E para você que não tem uma noção de base de corte ou de costura, tá? Lembra que eu usei aqui 2 polegadas para poder marcar esse ponto aqui? Eu vou usar essas 2 polegadas para poder entrar para dentro do tecido. Pegar aqui para dentro do tecido. Tá vendo? Ela tá chegando aqui nas 2 polegadas iguais a de lá. Só para a gente poder ter um lugar de marcação mesmo, para ele ficar retinho no lugar. E aqui também eu fiz uma dobra para dentro, por dentro do tecido, tá vendo? Para ele poder ficar mais durinho aqui nessa ponta.
Eu não sei como é que eles dizem isso, mas eu acho que assim vai ficar um pouco mais reforçado a lateral do tecido, já que ele não tem uma costurazinha no lugar. Ele não tem bainha, né? E para quem não conhece como usa um grampeador, só colocar na posição, dar uma esticadinha no lugar e blam, grampeado. Vou fazer isso no tecido inteiro e pregar também alguns pontos nas laterais e já mostro para vocês o resultado na hora de fazer a dobra do outro lado. Bom, já grampeei aqui esse ponto e já sei até onde o tecido vai, tá? Então ele vai entrar também as mesmas 2 polegadas para dentro. Eu vou deixar essas 2 polegadas para dentro. Então eu vou fazer o corte na posição correta aqui do tecido. Então, como eu sei já no lugar, tesoura boa na mão e vamos fazer o corte. Esse daqui já é o outro lado, tá? Como eu falei para vocês, eu fiz o corte do tamanho certo. A gente vai usar aquele macete que nós usamos no início das 2 polegadas da ponta para poder prender esse lado de cá. Eu estou segurando assim para poder usar uma mão só, que estava um pouco complicado eu usar uma mão só para poder gravar isso. Então eu vou esticar aqui um pouco, não esticar muito para não correr risco de rasgar onde eu já grampeei, colocar na posição correta aqui, botar um grampo e depois por esse grampo guia aqui que tem 2 polegadas certinho dessa bainha aqui do tecido, eu vou fazer o resto, tá? Eu vou pular um pouco essa parte aqui porque eu vou ter que usar as 2 mãos e vou mostrar para vocês o resultado final. Só um segundo. Fiz o grampo nele todo, botei 3 pontas de grampo e agora eu vou fazer essa dobra aqui também, tá? Para poder ficar perfeitinha também vou ter que usar as 2 mãos, tá bom? Mas eu vou fazer ela direitinho aqui, dobrar para dentro, depois pegar a parte menor e fazer um corte. Vou mostrar para vocês, tá? É aquela dobra simples, tá? A dobra igual de você fazer um presente de dar um presente de aniversário. Então você faz a dobrazinha bonitinha e dá aquela esticada, não muito, tá? Mas você esticar bem para poder ficar na posição correta também na hora de estiver passando, não enrugar. Como vocês conseguem ver, a dobra ficou certinha, no lugar certo. A parte da frente, que é o mais importante, ficou perfeita. Agora a gente vai a parte da frente, que é um pouco mais difícil, porque tem aquele cortezinho no formato da tábua de passar. A gente vai ter que fechar ele direitinho, diminuir um pouco o tamanho do tecido para poder ficar do tamanho correto. Aqui está a tábua de passar do tamanho e formato que ela queria. Do outro lado grampeado, certinho do tamanho. Só vou dar uma reforçada nos grampos aqui. Só colocar mais 4 grampos, 2 em cada lado, para poder ficar no meio, para não dar aquela esticadinha aqui como já está aparecendo agora. Então a gente vai dar mais uma fechadinha aqui, porque eu botei só os guias, né? E agora eu vou finalizar o serviço. E depois eu vou colocar os pezinhos. Bom, eu vou colocar os pezinhos no lugar. Só que quando eu estava mexendo neles eu percebi que eles estavam um pouco feinho, né? Aí quando eu olhei assim de lado eu vi que não ia combinar muito com a madeira. E também achei que depois que ela fosse colocar em cima do móvel dela, poderia arranhar o móvel dela. Então eu resolvi cobrir também os pezinhos com o tecido. Então vai proteger onde ela vai colocar, proteger a madeira e durar mais um pouco. Fica com o acabamento bem mais legal. Trabalhando com ele assim, vai ficar bem mais legal. Primeiro eu prendi aqui com grampo e agora eu vou varar esse parafuso para o outro lado. Ele vai atravessar as 2 madeiras, tá? Vai chegar até o meio da madeira da tábua de passar, atravessar essa daqui e vai entrar um pouquinho, né? Para ele não ficar para fora. Então eu vou fazer esse furo aqui com a chave de fenda mesmo. Essa madeira era bem macia, as 2 são bem macias, então com uma chave de fenda, então com uma parafusadeira elétrica dá para fazer, tá? Se você quiser também furar com uma máquina de furar a primeira madeira e depois só pregar a segunda, também dá para fazer. Mas como essas 2 madeiras são bem macias, tá lá, o parafuso entra bem e vai ficar bem no lugar, porque depois como esse parafuso tem um espaçamento muito grande, ele vai ficar bem no lugar, ele vai segurar na posição correta.
Vou furar todos eles e vou colocar no lugar. Como eu falei para vocês, a madeira ela é bem macia, então eu consegui entrar bem com o parafuso, tá? Então ele não tá pegando na altura do tecido, tá vendo? Você passa direto, então você não vai correr o risco dessa partezinha aqui arranhar a superfície que você vai colocar. Até mesmo aqui nesse puff que eu estou usando como apoio, tá vendo? Ele não vai arranhar, não vai furar nem nada. A tábua de passar ficou pronta, ficou perfeita, com um acabamento legal, com as madeirinhas com o pé, no tamanho e no formato correto. Essa daqui vai direto para o ateliê Moça Prendada. Larissa, esse material é para você. Um abraço do Marido Ninja.